Se a gente tem, olha, amônia sendo convertida em nitrito, e nitrito, por sua vez, sendo convertido em nitrato, a gente observa, galera, que daqui para lá eu retirei hidrogênio e acrescentei oxigênio na minha estrutura. E de nitrito para nitrato, a gente acrescentou mais oxigênio. Galera, toda vez que você tem uma retirada de hidrogênios e ou a adição de oxigênios à estrutura, isso aí é uma oxidação. Então eu acabo de descobrir que as bactérias nitrificantes promovem processos oxidativos. Salve, salve, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Evandro Marques por aqui para a resolução de uma questão envolvendo processos biológicos e oxidações e reduções. Uma questão aí proposta no Enem 2024. Chegando pra gente aí a seguinte questãozinha. Metabolismo de procariontes. O esquema representa a ação de organismos no ciclo do nitrogênio e no ciclo do carbono. Os números correspondem a algumas etapas dos dois ciclos distintos. Então aqui a gente tem, olha, nitrogênio atmosférico, N2. Na presença de procariontes fixadores de nitrogênio, eu tenho a conversão desse N2 em amônia, NH3. Aqui embaixo, procariontes nitrificantes convertem amônia em nitrito e nitrito em nitrato, né? Aqui nesse processo 2, procariontes desnitrificantes convertem nitratos em N2. Ainda, eu tenho que carbono atmosférico, né, pelas plantas, né, sofrem fixação. E carbono atmosférico, por ação de procariontes fotossintetizantes, também são fixados. E ainda lá embaixo, procariontes decompositores convertem o carbono fixado em CO2. Legal? E aí ele pergunta o seguinte, olha, em qual etapa numerada ocorre uma transformação redox, como a que ocorre nos procariontes nitrificantes, tá? Que tá aí, aqui embaixo, para você. Legal? Então aí, gente, o que daria para a gente pensar? Como que a gente desenvolveria essa questão? Observe que ele está pedindo o seguinte, né? Em qual das etapas aqui, olha, 5, 3, 4, 1 e 2 na figura anterior, tem uma transformação redox, como aqui acontece aqui nesse caso. Né? Então eu preciso de saber que transformação redox tem aqui de amônia em nitrito e em nitrato. Legal? Bom, vamos pensar um pouquinho. Se a gente tem, olha, amônia sendo convertida em nitrito, e nitrito, por sua vez, sendo convertido em nitrato, a gente observa, galera, que daqui para lá eu retirei hidrogênio e acrescentei oxigênio na minha estrutura. E de nitrito para nitrato, a gente acrescentou mais oxigênio. Galera, toda vez que você tem uma retirada de hidrogênios e ou a adição de oxigênios à estrutura, isso aí é uma oxidação. Então eu acabo de descobrir que as bactérias nitrificantes promovem processos oxidativos. E ele quer saber, né, qual dessas outras etapas acontece também um processo semelhante a ele. Legal? Vamos então aqui na etapa de número 1. O que a gente tem aqui? Olha, procariontes convertem N2 em amônia. Olhando N2 sendo convertido a amônia, eu tive aqui um aumento na quantidade de hidrogênios da minha estrutura. E se eu tenho aumento na quantidade de hidrogênio, isso é um processo de redução, não de oxidação. Portanto, descartamos a opção 1. Na opção 2, o que a gente tem? Procariontes desnitrificantes convertem nitrato, NO3- em N2. Nessa transformação, o que aconteceu, galera? Retirada de oxigênio da estrutura, tá? Se a adição de oxigênio é uma oxidação, a retirada de oxigênio é uma redução. Portanto, etapa 2 também descartada. Etapa 3, procariontes fotossintetizantes fixam carbono. Galera, na fotossíntese eu tenho gás carbônico sendo convertido, né, em C6H12O6, de forma genérica. E se a gente parar para observar, olha, houve incremento de uma grande quantidade de hidrogênios na minha estrutura. O processo fotossintético é essencialmente um processo de redução, né? Redução de gás carbônico à matéria orgânica. Eliminamos o processo 3 e também o 4, tá? Que só mudou de procarionte para planta, fixam CO2. Fixação de gás carbônico em carboidrato é uma redução. Obrigado. E chegamos finalmente ao processo 5, em que organismos decompositores, né, procariontes, convertem o carbono fixado em CO2. Essa conversão do carbono fixado, carboidrato, em CO2 é o processo respiratório, que é essencialmente uma oxidação, né, galera? Eu vejo aqui pela fórmula que C6H12O6 convertido em CO2. Houve retirada de hidrogênios da minha estrutura, caracterizando, portanto, um processo oxidativo. E quando eu vou, então, lá para o comando da minha questão, qual etapa acontece uma oxidação? A oxidação aconteceu na etapa indicada pelo número 5, né? Onde eu tenho aí a conversão de carboidrato em CO2. Portanto, para essa questão do Enem, muito boa, resposta letrinha E. Se você gostou, deixa aí o seu likezinho, inscreva no canal se ainda não tiver inscrito e compartilhe com seus colegas. Até a próxima, gente!